o Bergman ele foi um dramaturgo muito importante também, e ele encenou todos os clássicos, ele encenou mais de 170 peças. Ele, desde de Shakespeare, Ibsen, Chekhov, Strindberg, que vai ser quem ele mais vai encenar. Encenou também o próprio Albert Camus, Calígula, ele conta no livro. Então, ele também é um dramaturgo muito importante. E aos 12 anos ele foi ao teatro assistir uma peça que é de autoria do Strindberg. O Strindberg faleceu acho que 6 anos antes do Bergman nascer. E, e aí ele vai ter uma obsessão com o Strindberg. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele. Mas ele assistiu essa peça, foi a primeira peça que marcou ele, porque ele conseguiu ver, ele foi até os bastidores do teatro e ele viu os atores esperando para entrar na cena. E ele falou, caramba, é um homem que nem eu, ó, olha só, tá ali esperando, coçando a cabeça. Que interessante. Aí ele, em casa, com seus bonecos, ele passou a criar suas próprias encenações já desde essa idade e criar seus próprios universos, né? E passou a ficar fascinado pelo teatro e pelo cinema. Então, eu vou falar só um pouquinho do Strindberg, fazendo nossa primeira interseção, né? Ele é tido por alguns como o Shakespeare da Suécia. Ele foi um dramaturgo muito prolífico, que vem de uma origem muito semelhante à do Bergman. Embora o seu pai não fosse pastor, ele recebeu uma educação rígida e puritana. Era o quarto de 14 filhos de sua mãe. E também teve muita carência afetiva em função disso. Se queixava que não recebia atenção dela, que era amante do seu pai quando ele nasceu, e só se casou depois. Então, os temas que atravessam a sua obra são muito semelhantes aos do Bergman. Foi um homem também muito atormentado e com vários casamentos e romances disfuncionais que vão naturalmente também refletir muito nas suas peças. É um autor muito polêmico para os dias de hoje, acusado de misoginia pela forma como ele se refere às mulheres em alguns de seus trabalhos. O biógrafo dele, espanhol, não tem no Brasil essa biografia. No Brasil eu acho que ele não é tão popular. Ele defende o Strindberg dizendo que ele tá ali falando das ex-mulheres, né? Tá ali porque ele ficou várias vezes ressentido por abandono, por traição, e aí por isso que ele fazia isso, mas tem um outro lado também, né? Que ele sempre apoiou o voto feminino e os direitos das mulheres trabalharem nas suas profissões, assim como os homens, né? Seguirem suas carreiras. E ele vai do realismo ao expressionismo no teatro. E ele enlouqueceu, né, o Strindberg. No fim da vida, Sim. ele teve um processo bem complicado. Inclusive tem um livro chamado Inferno que se passa nesse período. Eu recomendo. Quem tiver interesse em ler, é um relato bem forte, bem impressionante. Sim, total. Tem um também do Jaspers, do Carl Jaspers, que ele analisa o Van Gogh, o Strindberg e o Oderlin. Eu acho que eu tenho ele em espanhol, eu não tenho em português, mas é muito bom para quem gosta de filosofia existencial e psiquiatria fenomenológica. Legal. Só entrar em contato comigo que eu passo. Como passa, por favor, já vai passar aí dois livros valiosos. Pois é, ele sempre flertou com a loucura, pelo que eu estudei, assim, quando ele foi fazer a sua primeira peça, ele tentou se suicidar antes, porque ele não estava conseguindo levar adiante sua carreira de ator. E aí ele se drogou com ópio. E aí depois dessa experiência, durante ela, ele teve a ideia para sua primeira obra. E aí ele percebeu que ele precisava seguir esse caminho, mas ele tem vários episódios de quase loucura. Ele foi
uma das poucas pessoas que correspondeu com Nietzsche, quando Nietzsche começou a ficar famoso em 1889, o ano que ele próprio enlouqueceu. E ele estava justamente correspondendo com o Strindberg, que havia recomendado para ele Kierkegaard, que também é outro pensador aí do mapa mental do Bergman. Então, isso é muito interessante, né? Olha quantas semelhanças biográficas esses personagens têm, que tematizavam as mesmas coisas. Então, ele começou trabalhando com realismo, depois foi para o expressionismo, que é um teatro mais voltado para exteriorização de circunstâncias interiores do personagem, não tanto de enredo, de história, de, sabe, história realista. E entre as suas principais obras estão O Sonho, que é essa que o Bergman viu, que é sobre Agnes, uma filha do rei dos céus, o deus Indra, que na cultura hindu é o rei dos céus e das tempestades, que decide visitar os humanos. Quero saber qual é desses humanos. Aí o Indra fala, não, é o planeta mais tenso, você não vai gostar e tal. Aí ela vai e é uma história sobre uma figura divina experimentando a condição humana, né? Aí ela atravessa relações com vários personagens que vivem diferentes sofrimentos, né? E O Pai também é uma obra famosa, Senhorita Júlia e Inferno, que o Cadu mencionou. A Senhorita Júlia vai influenciar bastante alguns dos filmes de Bergman, que são da primeira fase, assim, que eu vou comentar, que são mais de casos amorosos, com um quê de trágico, né? Na Senhorita Júlia é uma história de uma aristocrata tendo um romance com um de seus servos, que dá completamente errado. O cara quer ascender socialmente, ela perde o respeito do pai, é mal vista pela sociedade. E o Bergman, então, desenvolve essa obsessão pelo Strindberg, tamanha obsessão que ele se muda para o edifício que o Strindberg morava, num período da sua vida. Então tem uma continuidade ali entre os dois, né? Eu acho que se o Strindberg foi talvez o maior dramaturgo da Suécia no 19, no século 20 foi o Bergman. Eu diria que atualmente o Bergman até supera o Strindberg em fama, né? Aham. Em fama, com certeza. Possivelmente até em prestígio, né? Sim, sim, possivelmente mesmo. E pessoal, no Opa, Matheus, Opa, fala, Daniel. se você me permite uma interrupção só, Por eu não sei favor. se é a mesma casa, mas a casa do Strindberg é aberta à visitação aqui em Estocolmo. Ele é um cara bem amado aqui na Suécia. Não sei se chega a ser mais valorizado que o Bergman, não sei, eu tenho dúvidas, o pessoal gosta bastante dele. E já que vocês estão citando mais referências aí, tem uma referência que é menos conhecida no Brasil, mas que é meio que um livro muito famoso aqui, que, bem, dizem que o Bergman se inspirou, mas ele nunca falou se inspirou nesse livro ou não, que é o Dr. Glass, que é tipo um crime e castigo, só que tem uma figura de um reverendo bem abjeta, que lembra muito os reverendos que o próprio Bergman fez nos filmes dele. Eu acho que é um livro bem interessante. Também é um outro escritor aqui que é bem adorado aqui na Suécia e é menos conhecido aí no Brasil. Eu acho que é um livro legal também. Legal, legal, cara. Eu já ouvi falar desse Dr. Glass. Eu acho que ele encenou isso, eu não tenho certeza, mas ótima referência aí. O Daniel é um amigo em comum, tanto meu quanto do Cadu, que está atualmente vivendo na Suécia. Outro dia a gente estava conversando sobre Bergman e ele constatou assim que muitas das coisas que a gente via no filme, eu não sei nem se eu posso falar isso, não é exatamente apenas do Bergman, né? Esse trato frio, esse descompasso entre as pessoas, entre essa indiferença, né? Ele, como um brasileiro indo para a Suécia, ele estava vivendo uma experiência muito bergmaniana aí.
Inclusive, ele me Bom, trouxe uma... Finlândia também, sim, né, Daniel? Daniel, quando eu conhecer a Finlândia, eu nasci em Resende, do lado de Penedo, então eu tenho muito amigo brasileiro finlandês que diz que é bizarra as relações. Assim, muito estranho. Olha, o Bergman está até na coroa sueca. Isso aqui o Daniel me presenteou, eu até moldurei. Isso é fantástico, né, cara? Mas em que outro país um diretor de cinema está no dinheiro, cara? Isso é uma coisa que eu não esperava, assim. E botar o Glauber Rocha aqui no nosso. Mas o nosso não tem figuras históricas, né? Tem Glauber, tem figuras históricas, mas que não são tão valorizadas quanto o Bergman é na Suécia, né? Acho que nem vão ser. O Glauber Rocha teve uma vida muito abreviada e também enlouqueceu, né? Como Pois é, né, Nietzsche e o cara? Strindberg. A gente tá agora numa sequência de mencionar personagens que enlouqueceram, né? A lista não vai ser, Nietzsche, não vai ser curta. não vai ser curto.